Lucas capítulo 23, versículo de número 49. Esse será o tema principal, mas nós vamos passar por outros versículos depois. E a gente vai fazer essa primeira leitura. Lucas 23, 49 diz assim: E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lenço e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Também vou abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 27, que diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Você pode se assentar. Vamos aplaudir a palavra de Deus. O tema que eu quero discutir com você nessa noite é justamente esse: o corpo de Cristo. Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro acontece isso, mas lá no meu estado, na minha cidade, acontece muito. E é grande o movimento ou o número de pessoas que aderem ao movimento dos desigrejados. Já ouviu falar? Existe. E este movimento, eu não sou um estudioso dele, não sou especialista em desigrejamento, não é? Mas é um movimento no qual muitas pessoas feridas, decepcionadas, chateadas com o sistema, com talvez a eclesiologia de muitas denominações, acreditam que a melhor forma de continuar lidando com as coisas de Deus ou não se desviando é se desigrejando. Porque se desigrejando eles vão ficar talvez imunes às feridas que uma igreja oferece. E as feridas que uma igreja oferece, elas infelizmente são reais. Muitas vezes nós viemos para a igreja e pisam no nosso pé, no dedinho que já estava ferido, e muitas vezes nós revidamos e às vezes acreditamos que pisaram porque queriam pisar mesmo. De vez em quando ouvimos alguém falando mal da gente ou de alguém que a gente ama. De vez em quando somos preteridos por pessoas, algumas pessoas que a gente acreditava que elas poderiam nos dar uma chance e não nos deram. Muitas vezes o líder, a gente coloca uma expectativa grandiosa nele e a gente acredita que ele deveria ir pelo caminho A, B ou C, mas por alguma razão ele vai pelo D, pelo E e pelo F, e a gente se torna amargurado, chateado, entristecido por tantos problemas que a gente enfrenta na igreja, por tantas decepções que a gente encontra nas pessoas, que a gente fala, é melhor eu me distanciar. Mas se a gente puder parafrasear, o texto que nós lemos de Lucas, ele revela que José de Arimateia, porque queria ver o reino de Deus, pediu o corpo de Cristo. E eu gostaria que você navegasse comigo na mensagem que está inserida no contexto de José de Arimateia. A Bíblia nos fala que esse era um homem honrado, um senador. Em outras passagens bíblicas, a Bíblia declara que ele era um seguidor de Jesus oculto. Por causa do sinédrio, por causa da sua participação no sinédrio, ele não tinha coragem ou não conseguia seguir a Jesus durante o dia, se tornar um discípulo dele diante de todos. Então ele, de vez em quando, de forma escondida, procurava por Jesus, fazia perguntas, um discípulo oculto de Jesus.
E eu não sei o que pode ter passado na cabeça de José de Arimateia, que depois da morte de Jesus, talvez ele tenha pensado: é tarde demais, eu não abracei abertamente o meu discipulado, eu não abracei abertamente esse Jesus como meu Senhor, eu não tive coragem de confrontar ou de dizer não para os homens que andam comigo, eu não consegui sair do time do Sinédrio para falar: estou cansado de vocês e vou seguir a Jesus, mas agora esse homem morreu e não há mais nada que eu possa fazer. Mas aí ele parou para pensar, depois de tudo que havia acontecido. Quando o corpo de Jesus foi tirado da cruz, esse homem disse: eu quero o corpo de Cristo. E porque ele queria ver o reino, ele pediu o corpo. E quantas vezes eu e você já não ouvimos falar que o que importa é o reino de Deus, o que importa é que Jesus seja Senhor da minha vida, o que importa é que Ele é o rei do meu reino, ou eu estou no reino dele, o que importa é o meu relacionamento com Deus, independentemente dos homens. Mas nós aprendemos nesse texto que há um segredo. É impossível acessar o reino de Deus negligenciando o corpo de Cristo. É impossível ter a dimensão do governo de Deus na sua vida negligenciando o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é composto por pessoas que, como você, são pecadoras. Pessoas que, como você, cometem erros. Pessoas que, como você, estão em construção. Pessoas que, como você, oferece risco para as demais pessoas. E eu sei que muitas vezes é muito mais fácil eu identificar o risco que as outras pessoas me oferecem do que parar para analisar quais os riscos que eu também ofereço ao corpo de Cristo. Eu sei que é muito mais fácil sermos especialistas na irmã que é fofoqueira, no irmão que é homossexual, na irmã que gosta de mentir, no outro que toma emprestado, não paga, no fulano que fofoca. Mas quando é que a gente vai estar diante do espelho e reconhecer quem somos do corpo e quais as feridas que nós mesmos causamos? E aí a gente tem outro problema, porque não são só os membros do corpo, mas a liderança, muitas vezes, tem como principal papel o papel de causar nas nossas vidas. E eu falo isso como um líder também. Às vezes a gente fica chateado com a liderança. Mas eu vou dizer para você uma coisa: todos, inclusive a liderança, fazem parte do mesmo corpo. O apóstolo Paulo disse: olha, porque vocês são membros do corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. Ou seja, qual é a conexão entre José de Arimateia, a visão dele acerca do reino de Deus, o desejo de ver o reino, pedir o corpo de Cristo morto, e a realidade que nós estamos vivendo hoje? Você pode imaginar que enquanto Jesus cumpriu com o seu ministério terreno, Jesus ele era limitado geograficamente. O corpo de Jesus só podia percorrer a Galileia, a Judéia. Ele percorria as terras de Israel, era onde havia a missão dele, porque ele habitou entre os seus, o lugar onde ele nasceu, e ele não tinha uma missão que era geograficamente maior do que a nação onde ele nasceu. Porque qual era a missão dele? De acordo com João, ele veio para os seus, e quem são os seus? São os judeus. Os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas esses filhos de Deus só se manifestaram depois da ascensão de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre um grupo de 120 pessoas, o corpo de Cristo, a igreja reunida, capacitada então, de acordo com Atos 1 e 8, receberia então poder para fazer o quê? Testemunhar. E fazer o quê? Testemunhar onde? Só Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então pensa comigo por um instante o que pode ter passado na cabeça do nosso inimigo quando Jesus finalmente morreu. Jesus expirou na cruz. Muita gente prega, né? Os pregadores pentecostais gostam de fazer essa alegoria que Jesus morreu na cruz, de repente ele desceu no inferno e estava rolando uma festa, um pagode, sei lá um quê, um funk no inferno, e Jesus apareceu e tomou a chave. O pregador tem uma ótima imaginação, não é, pastor Júlio? E aí o que acontece? Então não houve nada de ruim para o capeta, porque estava péssimo para ele. Mas quando Jesus ressurge, e ele passa um período de quantos dias com seus discípulos? Quanto tempo Jesus fica?
40 dias, de acordo com Atos capítulo 1. Ele passa 40 dias com os discípulos, dando provas de que de fato ele era Jesus. Ele confirmou as suas obras, ele compartilhou com seus discípulos. Depois disso ele ascendeu ao céu, certo? Então, você pode imaginar comigo o que aconteceu durante um período de 10 dias, enquanto a igreja estava reunida no cenáculo, esperando a confirmação e a promessa? Ele disse, olha, não saiam de Jerusalém. Fiquem, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Só que foram 10 dias em que não havia Jesus na terra, não havia o Espírito Santo na terra e Deus não estava na terra. A única pessoa ou entidade na terra era um grupo de homens e mulheres com expectativa. Então, durante 10 dias, você pode imaginar o caos no cosmos ou na terra, criado pelo capeta, uma vez que Jesus já não está no inferno, Jesus não está na terra, Jesus ascendeu ao céu, e uma expectativa por 10 dias. Nesses 10 dias o diabo pode ter aprontado muito na terra. Mas quando Jesus envia o poder do Espírito Santo e batiza a igreja, e o corpo de Cristo é oficialmente estabelecido na terra, a igreja, esses homens e mulheres que esperavam a promessa receberam o poder, receberam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles agora se tornaram as testemunhas sobre as quais a gente lê em Atos. E eles começaram a pregar o Evangelho, e eles foram além das regiões geográficas, porque quando a perseguição veio, eles tiveram que sair. Então nós temos a igreja nascendo na Europa, na Ásia, a igreja avança para outros continentes, depois chega a América, e o diabo fica olhando como é que o corpo de Jesus, que era um só pendurado na cruz, de repente consegue agora estar no mundo inteiro. Ou seja, o corpo místico de Cristo, a igreja, está representando Jesus nos 4 cantos da terra. O corpo que era um que percorria somente as cidades circunvizinhas de onde Jesus nasceu, agora visita lugares onde o próprio Jesus nunca pisou antes. Só que não é sem custo. Ou seja, quando alguém confessa Jesus como Senhor de sua vida, se torna membro do corpo de Cristo, automaticamente é visitado pelo Espírito Santo ou habitado pelo Espírito Santo, essa pessoa passa a ser corpo de Cristo. E onde ela vai, Jesus vai. Onde ela pisa, Jesus pisa. E é por isso que há um interesse do diabo tão grande em nos dividir, porque divididos não podemos fazer a vontade de Deus. Se nós discordamos uns dos outros, se nós odiamos uns aos outros, se nós devoramos uns aos outros, nós não podemos destruir as obras do diabo. Jesus diz em Lucas, no capítulo 19, que ele veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, quando ele volta para o Pai, ele capacita a igreja a continuar nessa busca de quem está perdido. Você concorda com ele? Estamos de acordo com Jesus ou não? Devemos estar de acordo com Jesus, porque somos o corpo dele. Quando a gente lê Mateus capítulo 25, ele fala sobre visitar os presos, ele fala sobre visitar os enfermos, ele fala sobre dar um copo d'água, e ele fala o seguinte, que todas as vezes que vocês fizerem isso para um dos pequenininhos, vocês fazem para mim. Ou seja, quem está dando representa Jesus. Quem está recebendo representa Jesus, porque ele diz, quando vocês fazem por ele, vocês estão fazendo por mim. Então, o Jesus que faz, ele faz quando você faz. O Jesus que recebe, só recebe quando você dá. Ou seja, como corpo de Cristo, nós temos uma responsabilidade tamanha de curar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, e não permitir que o espírito de divisão trabalhe no nosso meio de forma que a gente não faça o que devemos fazer como corpo. Porque o reino de Deus é extremamente grande e extremamente maior do que a igreja de Deus em Cristo. Eu gosto de uma igreja que fala comigo. Eu não sou o bispo Roma, mas me ajuda aí. Nós precisamos pensar além do denominacionalismo. Apesar de nós termos uma identidade, uma identificação institucional, que eu amo, tem uma história e a gente é parte dela, existe um comportamento e uma exigência da parte de Deus que nós sejamos corpo antes de qualquer coisa. Ele disse, vocês são o corpo de Cristo. Ele não disse, vocês são a placa de Cristo. Tem uma grande diferença.
entre placa e corpo. E quando eu assumo a minha identidade como corpo, eu estou disposto a estender a mão. Eu estou disposto a trabalhar pelo meu irmão, cuidar da minha irmã, me preocupar com ele e com ela. Não dizem por aí que uma mão lava a outra? Ou seja, o corpo se lava, o corpo se cuida. As duas mãos lavam o rosto, não é isso que dizem também? Ou seja, nós temos que ter uma preocupação em cuidar uns dos outros. De vez em quando a gente fica extremamente preocupado em saber que parte do corpo que eu sou, mas irmão, desde que eu esteja no corpo de Cristo, eu não quero nem saber, eu estou no corpo. Porque não existe um corpo melhor e um corpo mais importante, um corpo mais poderoso e um corpo mais impactante. Irmãos, a gente é tanta gente ao redor do mundo fazendo parte do corpo, que não dá nem para saber de que parte eu sou. Se eu sou uma célula, eu sou parte do corpo. E eu preciso entender que o corpo de Cristo, espalhado pela face da terra, está fazendo uma obra extraordinária de cura, restauração, salvação, encorajamento, edificação pela palavra, ensinamento, profecia. E nós precisamos estar felizes em cumprir com aquilo que cabe a nós. Qual é a parte mais importante do corpo de Cristo? Você sabe? É o próprio Cristo, que é a cabeça. Você sabe de uma coisa? O corpo trabalha em prol da cabeça e a cabeça trabalha em prol do corpo. Como isso acontece? Se você estiver saindo da igreja e for tropeçar, o seu corpo vai agir com um reflexo tão rápido para colocar ombro, mão, qualquer coisa na frente, para que a sua cabeça não bata no chão. Você nem precisa falar, vou proteger minha cabeça, porque o seu corpo está preparado para proteger a cabeça. O corpo trabalha em prol da cabeça. Só que a cabeça trabalha em prol do corpo, porque todas as informações, neurônios, a capacidade de gerenciar, de mover músculos e de se direcionar e de ter reflexo está na cabeça. Ou seja, o braço não faz nada que a cabeça não queira. Está de acordo? A cabeça diz o que o braço deve fazer, o que a perna deve fazer, para onde a perna deve ir, e você responde a esses estímulos elétricos e você simplesmente faz. Então, cada movimento meu aqui, ó, é porque a minha cabeça está dizendo, estende o braço, faz o povo entender o que você está falando. Explica, fala de novo. É assim que funciona. Então, a gente o tempo inteiro precisa se entender que não existe porção do corpo sem anomalia que vai ficar fazendo aquilo que tem vontade, como vontade própria. Então, não tem braço no corpo de Cristo que se mova sem que Cristo queira, sem que Cristo mande, sem que seja a direção no qual ele deve ir. Então, o que Deus faz? Deus coloca liderança na igreja, Deus coloca princípios na igreja, de forma que o corpo se mova de acordo com aquilo que é a vontade da cabeça. Ou seja, tudo que Deus direcionar para a igreja fazer, ele vai direcionar para um neurônio chamado pastor. Eu sei que de vez em quando você não gosta do neurônio chamado pastor. Porque ele faz coisas que você, eu não faria se eu fosse ele. Mas Deus não colocou você nessa função. Vocês dizem que gostam do pastor Enésio, eu só espero que vocês continuem gostando, porque eu falo o que tem que falar e vou embora. Eu moro em outro estado, então depois vocês resolvem aí, tá bom? Mas eu vou falar para você da seriedade da nossa conversa. Muita gente hoje prefere desigrejar. Eu não quero me envolver com o corpo, seja por causa da dinâmica interna de uma congregação, seja por causa da liderança, seja por causa dos traumas que eu já enfrentei. A pergunta é, quantos de nós aqui vive sem ter trauma algum? A palavra trauma, inicialmente, ela traumatiza, porque ela aparentemente mostra algo gigantesco que aconteceu conosco. Eu estou traumatizado. Mas o trauma é qualquer impacto que você tenha enfrentado. Se você bater o dedinho do pé, é um trauma. E por alguma razão parece que é o dedinho que você vai bater por 7 dias da semana, não é verdade? Todo dia você vai rebater o dedinho. Por alguma razão, você vai bater ele de novo. Você fala, logo que está machucado, por que não foi o outro? Acontece assim, parece que é pancada atrás de pancada no mesmo dedinho. E de vez em quando você é o dedinho selecionado para tomar pancada na igreja. E se
Você fala, meu Deus, por que eu? Por que de novo? E quando não é o bispo, quando não é a primeira dama, quando não é a líder de louvor, é o porteiro, quando não é o irmão da porta, é o irmão da cantina, quando não é o irmão da cantina, é o irmão que está na câmera, que não me filma nunca. O Jesus! Então eu preciso que você aprenda uma coisa. No reino de Deus, é necessário usar EPI. Proteção individual, crente. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo, uma das metáforas sobre a igreja é corpo de Cristo. Mas tem outra metáfora, que é exército de Deus. E não tem exército que vá para a batalha sem passar por desafios, problemas e dores e sofrimentos e ferimentos. E existe outra metáfora, que é: vocês são casa de Deus, ou vocês estão sendo edificados, e não existe casa sendo construída que não nos mostre perigo. Seja ele uma parede que não está lisinha, um prego que está solto por aí no chão, uma madeira que pode cair, um crente, um membro do corpo que fira o outro. Por quê? A Bíblia diz que ele colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Há quem diga que os 5 ministérios não precisam existir mais na igreja, porque já passou a época do apostolado e dos profetas. Mas veja bem, se a Bíblia diz que é tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, e se não é mais necessário, logo eu acredito que o corpo já está perfeito. E a pergunta é: você está na igreja perfeita? Oi? Se você não está na igreja perfeita, existe necessidade de aperfeiçoamento. Se existe necessidade de aperfeiçoamento, você precisa dos 5 ministérios. Ou seja, você não pode negligenciar pastor, mestre, evangelista, profeta, porque eles são usados por Deus para te aperfeiçoar. E muitas vezes esse aperfeiçoamento vem através do sofrimento. Muitas vezes não, todas as vezes. Nós aprendemos a partir de traumas, dificuldades. Ontem o pregador, ontem mesmo, ele mencionou: para que eu possa conhecê-lo. E como é que a gente conhece ele? Através da comunhão no seu sofrimento. Ou seja, para andar com Jesus, crescer com Jesus, viver para Jesus, eu vou precisar estar junto com ele no processo de sofrimento que me faz crescer. E como é que a gente cresce na igreja? Lidando uns com os outros. E ao lidar uns com os outros, a gente acaba sendo submetido aos perigos que o outro nos oferece. Posso pegar pesado com Saracuruna? Esses dias eu estava andando na rua aqui, que eu estou aqui desde terça-feira. Eu estava andando na rua e encontrei uma pessoa, não falo o nome. A pessoa falou para mim: tá difícil lá na igreja. Liderança, você sabe como é, né? E a pessoa queria que eu desse meus ouvidos para ela derramar em mim a sua chateação com liderança. Eu falei: irmão, meu Uber chegou. Deus te abençoe. Por quê? Porque todos nós, se a gente parar para dar ouvido, todo mundo tem reclamação de todo mundo. Você não vai encontrar um pastor perfeito. O pastor perfeito se chama Jesus. Mas esse pastor perfeito está aperfeiçoando o seu pastor amado chamado Robson Paiva. E ele aperfeiçoa esse pastor amado chamado Robson Paiva, dando um problema para ele chamado você. Pastor, você veio aqui para me afrontar, me confrontar e dizer que eu sou um problema? Yes. Tu és um problema. Cada um de nós apresenta uma faceta da nossa humanidade. Então é muito fácil, eu estou falando com experiência, não experiência pastoral, mas experiência de quem também é problema, pastor Júlio. Porque enquanto eu estou aqui em cima pregando para você, bonitinha a palavra de Deus, você fala: nossa, que pastor, ele podia ser o nosso pastor, porque crente pensa essas coisas. Mas você não me aguentaria uma semana. Vai perguntar para minha esposa como é conviver comigo. Eu tenho problemas e questões pessoais nas quais Jesus também está trabalhando, usando outra pessoa para me aperfeiçoar. Então, peraí, irmão, a gente está a caminho do aperfeiçoamento.
A Bíblia diz que como ferro afia ferro, um homem afia o seu amigo. Ou seja, a única forma de eu me tornar um crente afiado é se eu permitir um outro crente ser usado como lixa. Quantas lixas espirituais nós temos aqui hoje? Você não sabe, mas Deus está te usando para polir alguém. Quando você tira alguém do sério e o crente consegue ficar na dele, segurar a onda, não falar palavrão, não dar um tapa na sua cara, você está trabalhando nele. Deus está desenvolvendo domínio próprio, amor, alegria, paz, longanimidade, 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 paciência, paciência, paciência. Deus está trabalhando em você e Ele não vai desistir de você. Deus se recusa, porque Ele olha para você e vê o corpo dele. Quem é que não ama o próprio corpo? Ninguém maltrata o próprio corpo, a Bíblia diz. Pelo contrário, a gente alimenta, cuida, protege, lava, restaura. E você sabia que, por exemplo, quando você se machuca, por mais que sangre, por mais que você sinta dor, o seu corpo tem algumas capacidades nele de se autorrestaurar. Por exemplo, uma cicatriz é uma ferida que se fechou, que você não precisou orar para ela cicatrizar. Já estava em você a capacidade de cicatrização. O corpo de Cristo trabalha da mesma forma, com um processo chamado perdão, para fechar feridas que estavam abertas, para fechar sangramentos que precisavam ser estancados. Ou seja, no momento em que você perdoa o seu irmão e a sua irmã, você para de perder sangue, você para de perder vida. O corpo de Cristo se autorregenera, o corpo de Cristo trabalha para se curar, mas a gente precisa falar assim: eu perdoo, ou eu peço perdão. Eu me humilho para reconhecer que o que eu fiz não podia ser feito, que o que eu disse não deveria ser dito, onde eu fui não deveria ter ido, porque eu estou ferindo o corpo de Cristo. Então eu preciso me posicionar, eu preciso tomar a decisão de estar servindo a Jesus através da minha vida, da minha personalidade, do meu caráter, mas entendendo que todo dia que eu acordo eu preciso dizer: Jesus, continua trabalhando em mim. Eu sei que eu tenho uma lista de crente, uma lista de gente difícil lá na igreja de Saracuruna, mas Jesus, eu vou colocar o meu nome no topo da lista, porque de alguma forma eu também estou causando na vida de alguém, de alguma forma eu posso estar atrasando o avanço de alguém, de alguma forma eu posso estar causando escândalo na vida de alguém. Então me ajuda a melhorar, Jesus. Eu almejo ver o teu reino, por isso eu quero cuidar do teu corpo. Você imagina José de Arimateia? A primeira fase do corpo de Jesus qual é? É um corpo humano. A Bíblia diz que ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, nasceu de mulher, e ele era um homem comum, como eu e você. Só que algo aconteceu de extraordinário. Quando Jesus fez 30 anos e foi batizado no Espírito Santo, o corpo de Cristo agora não era só um homem comum, mas alguém habitado pelo Espírito no poder. Ou seja, eu e você nascemos naturalmente, mas também recebemos o Espírito. Só que aconteceu outra coisa. Quando Jesus foi levado para a cruz e Jesus morreu, era o corpo de Cristo, só que um corpo morto. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Efésios, que Ele nos amou quando ainda éramos mortos, ou estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Ou seja, quando Jesus estava na cruz, Ele expirou. Antes dele expirar, Ele clamou o salmo que diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? A razão de Deus ter desamparado Jesus é porque todo o pecado do mundo foi colocado nele. Ou seja, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Veja só, Jesus não cometeu pecado, mas Jesus se tornou pecado. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós. A partir daquele ponto, quando Jesus expira, o corpo dele é um corpo morto, que representa cada um de nós ainda no nosso tempo de ignorância, quando não andávamos com Deus, não conhecíamos a Deus, estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas a Bíblia também diz, graças a Deus, que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ou seja, a partir de agora, não é um corpo que foi ferido, mas é um corpo que foi vivificado.
Agora, eu e você, como corpo de Cristo, recebemos a vida de Deus, o Espírito Santo que em nós habita, ou seja, um poder extraordinário. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais. Ou seja, a vida de Deus está em mim. E essa vida que eu vivo, de acordo com o que Paulo diz aos Gálatas, a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando eu entendo essa verdade, mesmo que eu passe por dificuldades e desafios nos relacionamentos na igreja, eu sei da importância incomparável de fazer parte do corpo de Cristo, e eu não desisto desse corpo. Diga para o seu vizinho, não desista do corpo de Cristo. Irmão, eu sinto em te informar, muitas vezes você vai se sentir tão mal, tão ruim com as coisas que acontecem entre nós como corpo, e que você vai querer desistir, que você vai querer ir embora, mas eu vou dizer para você, se você desistir desse corpo, dessa igreja local, você vai procurar outra, e você vai encontrar outra, tão problemática quanto. Porque não existe um único corpo local, uma única congregação de qualquer igreja ou denominação que seja, que não nos ofereça riscos nos relacionamentos, que não nos ofereça riscos de caráter. Você pode pensar comigo por um instante, como que a igreja reagiu no primeiro culto que Paulo apareceu depois de ter tido um encontro com Jesus, pastor Júlio? Você chega no culto, está tudo bem, você esperava entrar na sinagoga e aprender a palavra, de repente você olha para a porta, está entrando Saulo. Aquele que perseguia a igreja veio para o culto. Aí ele senta num banco lá atrás e alguém diz, está aqui conosco hoje, nosso querido irmão Saulo de Tarso, que veio aprender, discutir a palavra, que veio adorar a Deus conosco. Graças a Deus ele foi transformado. Ele é aquele que perseguia a igreja, que entrava nas sinagogas, que arrastava o povo, levava para ser comido por bicho, levava para ser morto, porque aí os irmãos já estão tremendo. Não, Jesus, será que é hoje o nosso dia? Eu acho que esse cara não está aqui para adorar, esse cara aqui não conhece Jesus, ele deve ter vindo aqui, ele tem alguma coisa escondida, ele vai entrar com os policiais daqui a pouco de Roma e vai causar, ele vai trazer aqui os seus amiguinhos do farisaísmo e vai matar todo mundo. Eu imagino que por um bom tempo, a cada culto que Paulo ia, todo mundo olhava para ele e falava, não, esse cara não está no culto hoje. Ninguém prestava atenção na palavra, porque Paulo estava no culto. Essa é a percepção das pessoas sobre Paulo. Agora você pode imaginar Paulo sentado na sinagoga, enquanto ele ouvia alguém ministrando ou lendo a Escritura, passava na cabeça dele o dia que ele permitiu a morte de Estevão. Enquanto Paulo saía da sinagoga e ia dormir, a imagem de Estevão sendo apedrejado passando na cabeça dele. Não só uma vez, mas inúmeras vezes. E a gente conta de Estevão, que tem relato bíblico, mas a Bíblia fala que ele fez isso inúmeras vezes. Então, além do Paulo ter que ficar de olho na percepção das pessoas acerca do passado dele, ele tinha que lidar com o próprio passado. Porque por mais que ele fosse o apóstolo Paulo, ele nem sabia que ele era o apóstolo Paulo que a gente conhece. Estão comigo nessa? Ele não fazia ideia de que ele estava fazendo uma obra tão extraordinária que deixaria para a gente aí tudo que ele escreveu de Novo Testamento, suas viagens missionárias, que afetou o mundo inteiro, ou impactou o mundo inteiro. Ele não sabe disso, então eu acredito que por mais que ele seja esse homem inteligente, esse homem de dupla cidadania, esse homem viajado, esse homem experiente, conhecedor da lei, ele era um homem que agora teve um encontro com Jesus, mas de vez em quando alguém chamado o acusador lembrava ele da morte de Estevão. De repente os pensamentos vinham, imagina o que eu podia estar realizando pelo reino se Estevão tivesse comigo. Aquele diácono poderoso na pregação, que não negou Jesus, que profetizou, que pregou, viu mudanças por causa de obedecer à ordem de Deus. O Paulo era um problema para a igreja no começo, porque ele oferecia riscos. Quem aqui oferece risco por corpo, levanta a mão. Todos os demais já podem ir para o céu. Todos nós oferecemos risco para o corpo. O mais bem intencionado, a irmã mais docinha da igreja,
o irmão que abraça e trata bem todo mundo. Todos nós carregamos a nossa própria concupiscência. E num momento ou outro a gente vai causar um problema para alguém. E a gente não pode desistir da oração. Jesus trabalha em mim. Jesus completa a sua obra em mim. Jesus me molda, me melhora, porque eu quero ser um ativo no seu corpo. Eu quero fazer diferença. Eu quero ser usado para curar e não para trazer enfermidades. Eu quero trazer a edificação e não destruição. Ajuda-me a servir de tal forma em que o Senhor se agrade do meu serviço no reino de Deus. Então a pergunta é: qual é a sua disposição em permitir que Jesus te edifique e te construa no corpo e não fora dele? Quantos de vocês já viram uma mão de verdade funcionando fora do corpo? Já viu um pé dando volta? Pô, lá vai um pé, bonito. Alguns de nós fugiria, né? Porque ver um par de pés andando sem corpo é um problema grave. Ou seja, não existe membro do corpo ou parte do corpo que tenha funcionabilidade efetiva fora dele. E o que os movimentos desse momento estão dizendo é que você não precisa sofrer na igreja, basta servir a Jesus lá na sua casa. Enquanto eu acredito que Jesus está na minha casa, está na sua casa, quando a gente se reúne de 2 ou 3, ele se faz presente. Quando eu oro, ele responde. Quando eu adoro, ele se faz presente. O corpo de Cristo não trabalha na individualidade. Porque se eu ficar dentro de casa servindo a Jesus do meu jeito, eu não corro o risco de ser ferido pelos meus irmãos como Jesus foi. E também não me coloco à disposição para curar como Jesus curou. Ou seja, é no ajuntamento dos crentes, é no ajuntamento das nossas imperfeições, é no ajuntamento das nossas concupiscências, é nos riscos que oferecemos um para o outro, que Jesus ordena a bênção dele. Mas a Bíblia não diz isso, pastor. E assim, a Bíblia diz que onde há comunhão, onde os irmãos estão juntos, ele ordena a bênção e vida para sempre. Mas esses irmãos têm problemas. Tem lutas, dificuldades e imperfeições, que a Bíblia diz que o amor de verdade, esse amor que vem de Deus, pode cobrir uma multidão de pecados. Ou seja, em nome de Jesus, se você viu o seu irmão numa falha, não sai contando para todo mundo. Restaura o seu irmão. Sabia que tem problema que surge na igreja, tem problema que um irmão ou outro causa, que a igreja não precisa saber? E muitas vezes nem o pastor precisa saber. O problema é que o pastor precisa saber porque alguém que viu, em vez de restaurar, disseminou. Em vez da gente chegar no irmão e restaurar o irmão, a gente conta para o A, para o B, para o C, para o D. Falar é melhor a gente se reunir e contar para o pastor. A gente vai e conta para o pastor porque a gente quer ver justiça, mas não quer ver misericórdia. Mas se você procurar o seu irmão e falar: irmão, eu te surpreendi na sua falha. A Bíblia diz que eu devo fazer isso, eu devo me aproximar de você, eu devo orar com você, eu devo te encorajar, eu devo te ajudar a ser restaurado. E a Bíblia diz que se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. O problema cessou, não passa dali. Se o irmão não te ouvir, você vai lá e chama outro irmão como testemunha. Você fala: vamos lá conversar com ele, porque é isso que o corpo vai fazer agora. O corpo vai agir para restaurar. E aí você vai lá e conversa. Se o irmão ouvir, vocês ganharam o irmão. Se ele não te ouvir, aí vai para a igreja. Mas eu fui criado numa igreja, que eu não preciso falar o nome, que o problema era assim: vira o irmão namorando com alguém que não era namorada dele, não sei aonde. Já traz aqui para frente, já expõe, fala: o irmão está em disciplina porque ele fez isso, isso e aquilo. Mas não é o caminho bíblico. A Bíblia não diz que a gente expõe primeiro, a Bíblia diz que a gente restaura primeiro, tenta restaurar primeiro. E depois disso, só na terceira vez, a igreja precisa saber. Então, em nome de Jesus, se você de vez em quando é a parte do corpo de Cristo chamado ouvido, que ama ouvir o que anda acontecendo, fala: Jesus, toca aqui em mim, eu não quero ouvir. Quando alguém vier falar coisas para mim, eu quero ignorar, não quero nem saber, não quero falar, porque precisa cessar essa ferida. Deus está falando com alguém nessa noite, né? Porque nós não precisamos, irmão, expandir e aumentar a dor que alguém já está sentindo. José de Arimateia teve misericórdia do corpo morto de Jesus. E você tem noção do que é isso? Lembrando talvez do samaritano,
de quando ele passou e viu um homem meio morto, e foi lá e cuidou das suas feridas, e disse: se tiver mais despesa eu volto para pagar. Aquele José de Arimateia investiu num corpo morto porque queria ver o reino. O corpo de Cristo estava com um misto de suor, água, sangue, mosquito, tudo quanto é tipo de animal voando ao redor de Jesus enquanto ele... Você tem noção disso? Que Jesus está preso na cruz? E as moscas estão voando sobre o sangue dele na testa, e ele não tem condições de fazer assim? Tem que suportar. Esse corpo está ferido no lado, tem sangue na mão, sangue nos pés, a imagem é horrível. Mas José de Arimateia falou: me dá esse corpo aí que eu tenho um lugar para colocá-lo. Eu vou envolvê-lo num lençol, eu vou limpar esse corpo e eu vou sepultar esse corpo na minha própria sepultura, que a Bíblia diz que ele nunca tinha usado. Ele tinha lavrado uma sepultura na rocha e ele nunca tinha usado e colocou o corpo de Cristo. Mal sabia ele que ele ia poder usar assim que alguém da família morresse, porque Jesus não ia usar aquele lugar para sempre. Rapidamente, no domingo de manhã, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou com poder. Jesus foi levantado pelo Espírito Santo. Ele diz em Apocalipse: eu sou o que foi morto, mas hoje eu vivo para todo sempre. Alfa, ômega, princípio e fim. Ou seja, Jesus levantou com poder. O corpo de Cristo foi restaurado, depois glorificado, ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo e ele disse: eu quero esse corpo espalhado pela face da terra. Esse corpo cuida de si mesmo e esse corpo agrega novos membros. Coloque-se de pé, por favor.